Oi, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre os princípios fundamentais da terapia cognitivo-comportamental, também conhecida como a TCC. Antes de mais nada, meu nome é Pedro Tanus. Eu sou psicólogo clínico cognitivo-comportamental. Bem-vindos ao meu canal, Psicologia Tanus, e ao meu consultório. Se você está aqui, eu imagino que você quer saber um pouquinho mais sobre como funciona a TCC e como ela pode ajudar você ou alguém que talvez você conheça. E se você quiser saber mais sobre o que é cognição, vai assistir o videozinho aqui no card que está falando sobre o exemplo do Carlão. Disclaimer importante para todo mundo. Todos os exemplos que eu uso sobre pessoas, sobre pacientes, são fictícios e eles são criados com inteligência artificial. Se você é meu paciente ou já foi meu paciente e perceber qualquer similaridade com qualquer caso já atendido ou em atendimento, é relação com acaso, é coincidência. Tendo dito isso, vamos lá. Os 10 princípios da TCC. Princípio número 1. A TCC é baseada em uma formulação e evolução contínua dos problemas do paciente e em uma conceitualização individual de cada paciente em termos cognitivos. O que isso quer dizer? A TCC reconhece que cada pessoa é única, com suas próprias experiências, crenças e desafios. Aqui nas sessões, a gente vai desenvolver uma compreensão personalizada dos problemas específicos de cada indivíduo. E a gente vai criar um plano de tratamento sob medida. Esse processo de formulação é contínuo e ele se ajusta conforme a gente vai adquirindo novas informações ao longo das sessões. Cada pessoa age e reage de forma diferente, por isso não tem uma medida só que cabe para todo mundo. Conforme as sessões progridem, o processo evolui em conjunto com o paciente. Se a demanda muda, o atendimento reflete essa necessidade e o atendimento também vai sendo ajustado de acordo. Um exemplo que eu posso dar para vocês é de um paciente que enfrentava ansiedade no trabalho. Durante as primeiras sessões, a gente chegou à conclusão de que a ansiedade que esse paciente apresentava aumentava significativamente nas reuniões que ele avaliava como as reuniões mais importantes. À medida que a gente foi explorando de forma mais aprofundada, a gente chegou à conclusão de que ele apresentava alguns pensamentos automáticos. Por exemplo, ele pensava com bastante frequência, vou cometer um erro terrível. E algumas crenças intermediárias que ele percebia, que a gente percebeu em conjunto, diziam para ele, tenho que ser perfeito para ser valorizado. E aí mais para frente, no vídeo, você vai entender com bastante detalhe o que são pensamentos automáticos, o que são as crenças centrais, o que são as crenças intermediárias, porque eu vou falando essas coisas aí, vocês podem não saber muito bem do que se trata. Mas se você quiser pular lá para frente, vocês podem usar aqui os timecodes que eu criei no vídeo, tá? Para navegar de forma mais dinâmica, e aí você vai vendo os capítulos que foram criados, tá? Porque o vídeo ficou bem longo. Então pode pular lá para frente, voltar um pouquinho, voltar para cá depois, fica à vontade. Então a gente foi desenvolvendo juntos algumas estratégias específicas, como a respiração diafragmática, por exemplo, para ele usar logo antes das sessões, e alguns exercícios de reestruturação cognitiva, para desafiar essas crenças de perfeição. E aí, conforme as sessões foram passando, foram evoluindo, a gente foi fazendo esses reajustes continuamente na nossa formulação, baseada em novos insights que iam surgindo de acordo com a evolução das sessões. Então, toda sessão ele trazia alguma coisa nova, a gente fazia um reajustezinho e passava para as próximas sessões. Como a minha formação foi com ênfase em psicologia forense, eu amo evidências, tá? Então, eu estou constantemente recomendando aos meus pacientes coletar o máximo de evidências possível, tanto do ambiente externo, como situações que as pessoas vivem, a fala das pessoas, momentos de diferentes esferas da vida, como do ambiente interno, que são aqui os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas sensações. Dessa forma, a gente consegue avaliar com maior precisão a qualidade dos nossos pensamentos. E é muito importante a gente entender a qualidade dos pensamentos e como eles podem resultar em emoções e em comportamentos que muitas vezes são indesejados. No entanto, para tudo isso acontecer da melhor forma possível, a gente precisa se conectar com as pessoas. E é aí que entra o princípio número 2. O princípio número 2 da TCC diz que a TCC requer uma aliança terapêutica sólida. Uma relação de confiança entre o terapeuta e o paciente é crucial para o sucesso da TCC. O meu trabalho com o paciente é feito junto, como se a gente fosse uma equipe, com respeito mútuo e colaboração, para o paciente alcançar
os seus objetivos terapêuticos. Essa aliança sólida, né, essa aliança terapêutica, permite que o paciente se sinta primeiramente seguro e apoiado ao explorar as dificuldades e trabalhar essas mudanças que são bastante significativas na vida da pessoa. Terapia não funciona se a sua mãe falou para você, né, que você tem que fazer terapia. Terapia também não funciona se a sua esposa, né, ou seu marido falou para você que você tem que fazer terapia. Terapia só acontece de fato se você vier com a sua vontade, né, com seus próprios objetivos. Eu não posso te dizer o que você tem que fazer, nem te dizer o que está certo, o que está errado, porque senão isso seria o meu julgamento de valores, tá? Então eu já tive gente chegando aqui na terapia, entrando aqui, sentando e falando, né, algumas coisas do tipo, vai lá então, ô psicólogo, vai lá, tô te pagando, agora você tem que resolver o meu problema. Né? Como se fosse mágico, como se fosse dar uma pílula mágica para a pessoa ali para resolver, né? Uma pessoa com essa configuração mental, ela não está disposta a passar pelo processo terapêutico. Não dá para fazer terapia com gente assim, tá? É muito interessante, porque trazendo aqui um exemplo claro para você, né? No estabelecimento da aliança terapêutica sólida, são, por exemplo, alguns pacientes que têm dificuldade em confiar nas pessoas. O exemplo que eu posso te trazer é de um paciente que mencionou que nos relacionamentos passados que ele teve, ele se sentia frequentemente julgado, né? Incompreendido. Julgado e incompreendido. Durante as sessões, eu fiz um esforço para criar um ambiente adequado para essa pessoa, para essas demandas em específico. Tá? Eu criei um ambiente bastante acolhedor, tentando evitar julgar e mostrando bastante empatia e compreensão genuína. E frequentemente eu pedia feedback para essa pessoa, para garantir que ele se sentisse ouvido e principalmente respeitado. Isso permitiu que ele se abrisse, que ele ficasse confortável e que gradualmente trabalhasse essas questões de demanda que ele tinha com cada vez mais confiança, sabendo que eu era aqui um aliado, que eu estava do lado dele. Isso se tornou muito bom. Um bom terapeuta, ele vai evitar dizer para você que você está certo ou que você está errado. Vai evitar dizer para você, né? Eu não posso, no caso, dizer para você o que você tem que fazer, tá? Isso é muito importante do ponto de vista terapêutico. Eu gosto da ideia de que eu sirvo como se fosse um espelho. Você me traz tudo que você quer pensar a respeito, a gente vai expandir essa ideia, a gente vai explorar várias perspectivas que talvez você já tenha avaliado. Eu digo muitas vezes que eu sirvo para trazer algumas reflexões, né, de forma que talvez você não tenha percebido, que você não tenha questionado. São perguntas que eu faço para você que às vezes você não fez para si mesmo e às vezes o espelho que você se enxerga está um pouco sujo, né, um pouco distorcido, mas o espelho que eu seguro na sua frente não contém essas distorções, porque eu nunca te vi na frente, eu não tenho nenhum pré-julgamento em relação a você, nunca formei nenhuma ideia a seu respeito, tá? Então, além de tudo isso, eu tenho técnica para te ouvir, tá? Eu estudei durante muito tempo, tá? Eu me embasei durante muito tempo. Isso difere bastante da conversa, da sua conversa com seus pais, com seus parentes, com seus amigos, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu marido. Então, tenta não mentir para mim, porque senão isso reflete em você, tá? Porque senão você vai estar mentindo para si mesmo. Porque eu, como seu terapeuta, vou sempre presumir que o que você está me dizendo é a verdade que você vive. Então, como eu disse anteriormente, alguns pacientes vêm com a expectativa de que eu resolva o problema deles. Tem gente que acha que pagando a terapia, o psicólogo tem que resolver tudo, quando é exatamente o inverso que é a verdade. A vida é sua, a decisão é sua. Tanto os erros como os acertos são seus também. A responsabilidade também é sua. Eu não posso ser o protagonista da sua vida. Meu papel aqui é de coadjuvante. Meu papel é oferecer técnicas, é questionar, é apoiar, é perguntar, para você refletir, para você decidir. E isso leva a gente para o próximo princípio, que é o princípio número 3. O princípio número 3 diz que a TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Na TCC, você não é só um espectador passivo, você não está aqui ouvindo uma aula, né? Você está ativamente envolvido no estabelecimento das metas, na realização das tarefas de casa e na prática dessas novas habilidades que você quer adquirir. Essa participação ativa é essencial para o sucesso da terapia, porque permite que você aplique o que você aprende aqui nas sessões na sua vida diária. Eu gosto de dizer o seguinte, né? Uma horinha da semana, aquele momento que a gente chama de terapia, é na verdade o momento dos ajustes finos. A sua vida é de fato a prática terapêutica. Colocar em prática a terapia. Você entende?
Então, viver é fazer terapia. E ir para o psicólogo é reajustar, é olhar, é recalcular, é analisar, é decidir o que modificar ou o que manter. Porque às vezes tem coisa que está dando certo que você não quer modificar. Eu já tive pessoas chegando no consultório e me dizendo que não tiveram uma boa experiência com terapia, por exemplo, porque o terapeuta ficou lá, parado, sentado, ouvindo, anotando, enquanto as pessoas falaram a sessão inteira. Isso, inclusive, foi uma experiência da minha esposa. Isso pode dizer mais a respeito do tipo de terapia que foi feito, né? Da abordagem terapêutica, né? Mais precisamente falando. E isso dificulta um pouquinho o vínculo terapêutico e na colaboração ativa. É importante que haja colaboração e participação para que o processo terapêutico evolua, sempre, constantemente. Um exemplo sobre fobia específica, que é muito interessante esse exemplo, ele ilustra bem essa dificuldade de um paciente que tinha aracnofobia. Caso bem clássico. Ele veio por uma indicação psiquiátrica. No início da TCC, ele estava incrédulo sobre a eficácia dos tratamentos. Ele já tinha feito uma sessão, né, de uma outra orientação psicológica. Não gostou muito, porque ele ficou lá, né, sendo ouvido e não se sentiu conectado. E ele relatou que a psicóloga que ele passou nessa uma única sessão só anotava. Né? Anotava, pontuava esporadicamente e sem muito feedback. Esse cara, eu percebi que ele não conseguiu estruturar um elo terapêutico com essa psicóloga. E a maior reclamação dele foi que ele se sentiu muito desconfortável com o silêncio dela. Ele não sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então, eu achei muito interessante isso. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que falar, porque ele queria ser melhor guiado dentro ali do processo terapêutico, e a psicóloga só dizia para ele, né, continua falando, ou então perguntava para ele de vez em quando, o que mais, né, o que mais você tem para falar? Então ele se sentiu muito perdido dentro da sessão. E aí ele chegou aqui com uma demanda inicial sobre o relacionamento dele. A gente começou a investigar e a gente percebeu que o problema se tratava de uma fobia específica. Ele veio com um problema de relacionamento e a gente percebeu que era outro. Mas isso só surgiu depois da 5ª sessão, onde ele se sentiu um pouco mais à vontade para falar sobre o assunto, quando ele percebeu que a forma, né, que a TCC abordava tinha uma troca mais constante, mais em forma de bate-papo mesmo. E ele trouxe isso, né, ele até falou, nossa, parece um diálogo, é mais real o que a gente está fazendo, né? Parece mais real. Essa foi a fala dele. E o caso dele tinha chegado num ponto extremo, porque ele tinha uma namorada recente na vida dele e essa namorada achava estranho ele não ter cortina em casa, né? Cortina, persiana, nas janelas, né? E isso estava gerando inicialmente um problema porque ela não queria ficar na casa dele, não queria passar a noite lá porque ela não conseguia dormir direito, né? Ficava com claridade e tudo mais. Esse foi o motivo inicial da estranheza dela. O episódio determinante para ele buscar a terapia aconteceu quando ele agiu de uma forma bastante irracional, né? Uma forma bem extrema, que ele retirou o vaso sanitário do banheiro. Literalmente tirou a privada do chão. Porque essa namorada, né, que recentemente tinha entrado na vida dele, viu uma aranha morta, pegou, jogou na privada e deu descarga. Ele nem sequer mencionava a palavra aranha. Ele não falava. Ele falava, né, aquele bicho peludo com pernas. Então, com muito foco, a gente foi alinhando o tratamento dele sobre, né, essa fobia específica. A gente iniciou o processo, né, de dessensibilização sistemática com ele. E ele foi voluntariamente se aproximando desse estímulo que era tão aversivo para ele. Primeiro, a gente foi se aproximando mentalmente, falando, né, pensando a respeito disso. Seguido da verbalização, falando aranha, a palavra aranha. Isso já trouxe para ele tremendas reações, né, fisiológicas. Depois a gente passou para escrita, para desenhos, a gente passou a visualização de desenhos mais detalhados, fotos, até a gente conseguir ver os primeiros vídeos em sessão. Com essa constância, né, vendo os vídeos, em um dado momento da terapia, ele chegou e falou para mim que tinha assistido aquele filme, né, bem antigo, que o nome do filme é Aracnofobia, e ele fez isso por conta própria. E essa capacidade voluntária de fazer isso é muito interessante. E ele já não se sentia mais paralisado, né, e nem com choques no corpo que ele relatava, né? Ele falava, eu sinto choques no meu corpo inteiro na presença das aranhas. Então, ele até tinha comprado já cortinas para casa dele, o que ele nunca tinha feito antes na vida adulta dele. Então, esses progressos mensuráveis foram possíveis com esse elo terapêutico que a gente inicialmente traçou. A namorada dele
se transformou, né? A então namorada se transformou hoje em esposa, em um casamento. Tudo isso graças à vontade dele, da colaboração e da participação. E sem isso, nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum mágico teria conseguido esse resultado para ele. Que foi com essa meta, com esse foco, que ele alinhou esse próprio objetivo dele. E isso é muito interessante porque isso leva a gente para o próximo princípio, que é o princípio número 4, onde a TCC é orientada por metas e é focada em problemas. Como no exemplo anterior que eu citei, do paciente com aracnofobia, é estrutural, é base a gente saber inicialmente qual vai ser o foco que a gente vai dar no trabalho. No comecinho das sessões da TCC, a gente foca na identificação do problema e no alcance de objetivos específicos. E aí esses objetivos podem ser reduzir a ansiedade, reduzir sintomas, melhorar o humor, mudar comportamentos. Tá? Então a gente vai trabalhando em resultados que são tangíveis, mensuráveis, alcançáveis, obviamente, porque senão a gente imagina uma meta lá quase que impossível. E esse foco em metas claras ajuda a gente a manter a terapia bem direcionada e com uma noção de que ela está sendo eficaz. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é de um paciente que veio até o consultório com um medo debilitante de falar em público. Um dos focos principais desse medo, dessa pessoa, era o de ser muito monótono na fala, porque os assuntos que ele tratava eram apresentações, primeiramente eram apresentações do trabalho e eram extremamente formais, tá? E ele temia ser visto pelas pessoas como chato, como desinteressante e fazendo com que essas pessoas se distraíssem ou não dessem a atenção que ele acreditava que ele precisava naquele momento. Então a gente definiu um conjunto de metas bem específicas e alcançáveis, começando com pequenas apresentações informais de início, para amigos, colegas, e aí conforme ele ganhava confiança, eu fui sugerindo para ele um aumento na complexidade dessas atividades, passando para apresentações um pouco mais longas, mais estruturadas, mas tudo isso de acordo com a capacidade dele, com o conforto dele de se expor a essas atividades. E aí, óbvio que o meu trabalho, logicamente que tinha esse incentivo da minha parte, para que ele aceitasse algum desconforto. Nem tudo é maravilhoso, nem tudo é sempre agradável. Então ele teria que aceitar um certo desconforto nessas atividades, porque essa é uma parte importante do desafio dele, principalmente, que ele definiu, que ele aceitou. Seria aceitar que haveria algum nível de desconforto. Gradativamente a gente foi avaliando o progresso dele. Então em cada sessão a gente ajustou essas metas conforme necessário, a gente garantiu que ele tivesse sempre avançando. Então o contraste da sessão presente com a sessão anterior, a clareza em relação à evolução e o alcance, a movimentação em direção ao objetivo dele, sempre foi, essa clareza é sempre muito importante. Então com o tempo ele conseguiu fazer essas apresentações aos colegas, aos amigos mais próximos e se sentiu razoavelmente tranquilo. Nas apresentações para os familiares, a gente percebeu que ele estava um pouco, que para os familiares foi o próximo passo, A gente percebeu que ele estava um pouco mais ressabiado. E aí isso possivelmente talvez por causa da proximidade emocional que ele tinha dessas pessoas e talvez medo de julgamento. Aí ele ficava muito autoconsciente. Então ele concluiu essa tarefa com sucesso, mesmo relatando um nível de desconforto e de ansiedade um pouco maior. O próximo passo que a gente tomou com ele, que foi bem mensurável também, foi fazer um vídeo onde ele teria que publicar uma dessas apresentações no perfil dele do LinkedIn. Então a gente combinou como seria feita essa gravação, quais seriam os parâmetros dessa gravação e o que ele teria que fazer. Isso veio com grande dificuldade por parte dele. Ele não gostava de ouvir a própria voz, ele não gostava de se ver, ele não gostava da própria imagem. E em sessão a gente foi avaliando a postura, a linguagem corporal, a cadência, o volume da fala, a gesticulação, todo o conjunto da veiculação da imagem que ele queria passar, da forma que ele queria passar a mensagem dele. E aí depois de diversas fases nessa mesma etapa de gravação de vídeo, ele foi se sentindo muito mais à vontade para falar em público. E isso foi gerando para ele maior confiança. Ele compreendeu a ideia de que a voz dele era a mesma voz que todo mundo ouvia. E que a noção que ele tinha quando ele se ouvia em uma gravação é diferente, Quando a gente se ouve em uma gravação é diferente de quando
a gente se ouve falando? Com a psicoeducação, que é um dos próximos princípios que você vai aprender, ele aprendeu que essa questão da voz acontece por causa das vibrações intracranianas. Isso faz a nossa voz soar diferente para nós mesmos, né? E isso por causa do nosso ouvido interno, mas eu não vou entrar em questões muito técnicas aqui. Mas para ele foi muito interessante essa ideia. O importante é que as apresentações dele, apesar de serem mais formais, passaram a conter momentos descontraídos que refletiam a personalidade dele, que era uma personalidade mais brincalhona. E esse era um dos grandes temores dele. E esse foi um dos pontos onde ele percebeu que os seus colegas, os seus gestores, se engajaram muito mais e prestaram aquela atenção que ele estava buscando tanto, que era um dos grandes medos dele, né, que ele relatava. Não conseguir manter o foco do pessoal, ser um cara chato, ser um cara monótono. E aqui é importante frisar que coragem não é ausência de medo, e sim a capacidade de agir independentemente de sentir esse medo. Então, pensando que a TCC é orientada por metas e focada em problemas, em alguns casos a gente pode trabalhar mais de um objetivo, né? A gente pode alinhar mais de um objetivo e trabalhar ao mesmo tempo. E esse trabalho feito de forma paralela significa, né, pode significar um progresso um pouquinho mais lento nessas frentes. Então, se eu tenho 3 objetivos, o progresso é um pouquinho mais lento do que se eu tenho um objetivo só. Isso pode também refletir uma característica importante do próximo princípio que eu vou falar para vocês, que é o princípio número 5, que diz que a TCC, inicialmente, enfatiza o presente. Embora a gente saiba da importância do passado, a TCC ela se concentra principalmente no aqui e agora. A gente trabalha nas questões atuais, desenvolvendo estratégias para lidar com essas questões da maneira mais eficaz possível. Isso permite a gente abordar os problemas diretamente e encontrar as melhores soluções, as soluções mais práticas para você melhorar a sua vida agora, no presente. E isso pode ser visto como um problema. Tem até uma grande discussão em relação a isso, porque muita gente confunde isso com a ideia de que a TCC não está nem aí com o passado. É muito pelo contrário, porque é lá no passado que a gente formula as nossas crenças e esses padrões, né, de pensamentos que a gente já sabe, né, e que você, se você aqui já passou na terapia comigo, muito provavelmente a gente já falou sobre o seu passado, a gente já investigou o seu passado. Ou a gente faz isso, né? A gente vai e volta com uma certa constância. E essa investigação, ela nem sempre ela é agradável, nem sempre é desejada, né? Tem muita gente que não gosta, não é legal, não é confortável, te cavuca coisas e entra em contato com lugares mentais que não são agradáveis. Mas é necessária muitas vezes. Se a gente aprendeu formas mal adaptadas de pensar, a gente pode igualmente desaprender e aprender novas formas, mais adaptadas. Um exemplo interessante que eu posso trazer para vocês é de uma paciente que eu tive que estava lidando com ataques de pânico. E esses ataques de pânico, eles estavam muito frequentes. Em vez de eu chegar e explorar os traumas do passado, né, imediatamente, falar sobre a história da vida, né, a gente se concentrou em técnicas de respiração e de relaxamento para ajudar essa pessoa a controlar os ataques de pânico quando eles ocorriam. Teve um momento específico que ela chegou em sessão, né, ela chegava às vezes tão ativada fisiologicamente, não tinha muito o que fazer, não tinha muito racional para lidar, né? Então, em uma ocasião ela pediu para se deitar no chão. Ela falou: posso deitar no chão? Não consigo respirar? Eu falei: lógico, fica à vontade, né? E aí uma técnica que eu gosto muito de usar nesses momentos específicos é a técnica que chama acalme-se. Eu vou deixar um link aqui para vocês darem uma olhadinha, ela pode ser útil para vocês também. Manda para alguém também, talvez isso aqui pode ser útil para alguém que você conheça. Em conjunto com essa técnica, uma outra técnica que eu costumo incentivar os meus pacientes que estão prestes a ter um ataque de pânico ou estão, né, no meio de um ataque de pânico, é a concentração na consciência do ritmo respiratório. Uma vez eu me deparei com essa técnica e achei bastante interessante. A minha terapeuta, que hoje é minha supervisora psicológica, na época ela me fez a seguinte pergunta. Ela virou para mim e falou assim: eu não estava tendo ataque de pânico, não estava tendo crise, a gente estava discutindo, fazendo uma discussão a respeito de pacientes, né? E eu queria trazer mais técnica, mais, né, robustez, né, na técnica psicológica. Ela falou para mim: Pedro, quantas vezes você acha que você respira por minuto? E eu parei, né, pensei um pouquinho e respondi para ela. Falei: acho que mais ou menos umas 40 vezes, 50 vezes, né? Aí ela complementou. Ela falou: então você respira, né? Quase um ciclo de respiração, um ciclo por segundo, né? E eu falei: mais ou menos isso, né? Um ciclo seria uma inspirada e expirada, conta 1. Inspirada e expirada, conta 2, né? Então ela falou: eu vou pegar o meu cronômetro e vou marcar 1 minuto.
ela me perguntou, como que você tá agora? Você tá calmo ou tá nervoso? Aí eu falei pra ela, não, tô calmo, tô tranquilo, né? E ela me perguntou de novo, então você diria que esse seria um registro fiel do seu nível respiratório em um momento normal do seu dia a dia? Aí eu pensei, né? Eu falei, sim, né? Eu não tô ansioso, não tô ofegante, não tô tendo aquela respiração rasa, rápida, né? Eu falei, é isso mesmo, né? Então ela falou, beleza, vamos lá então. Eu vou fazer isso então. Não força a sua respiração, tá? Não precisa respirar profundamente, inspirar, nada disso. Tá? Não tenta fazer nada diferente. Respira, como se você estivesse vivo, respirando normalmente. E toda vez que o ar entrar no seu pulmão, você conta. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então ela me deu essas instruções e falou, vamos lá, pode começar. Tá? Marcou 1 minuto e no final desse 1 minuto eu fiz essa mensuração e o meu ritmo respiratório caiu ali entre 14 e 15 respirações por minuto. E eu olhei para isso e falei, nossa, que interessante, isso já me impressionou bastante, né? A minha estimativa era entre 40 e 50. E aí com essa paciente em crise, naquele momento, eu fiz o mesmo exercício, exatamente a mesma coisa. Tirando o pensamento dela dos pensamentos catastróficos que estavam passando pela mente dela, colocando o foco dela no agora, que é parte da técnica do acalme-se. Se vocês deram uma olhadinha lá no PDF, vocês vão ver. Aí eu perguntei pra ela, a mesma coisa. Falei, fulano, qual que é a sua estimativa? Né? Quantas vezes você respira em 1 minuto? Aí a resposta dela foi de que ela achava que respirava mais ou menos umas 300 vezes. Tá? Olha que interessante. 300 vezes em 1 minuto. Tá? Aí a gente fez o mesmo exercício. Eu peguei um cronômetro, né? Peguei o celular, que dava pra ver um cronômetro. Marquei 1 minuto certinho, enquanto dei as instruções para ela, né, para ela contar os ciclos de respiração. No finalzinho desse exercício, a contagem dela resultou no número 29, eu lembro direitinho. Né? Isso levando em consideração que ela estava no meio, né, de um estado que ela estava chamando de crise de pânico. E aí, nesse momento, instantaneamente, ela deu uma risada, ela sorriu. E é muito legal ver isso, gente, porque a pessoa muda emocionalmente, ela muda, né? Ela falou, nossa, que absurdo! Eu falei 300, achei que fosse muito mais, né? Com a cabeça dela longe da catástrofe, com a cabeça dela agora mais distante daqueles pensamentos catastróficos, foi possível ver a ansiedade dela despencando, reduzindo de forma significativamente e rápida. A resposta dela, né, a postura dela mudou, o corpo dela relaxou, a feição dela se tornou menos tensa, tá? A expressão facial dela se relaxou também. E aí eu continuei, né? Conduzi durante alguns minutos o exercício de respiração diafragmática, né? Que é aquele exercício onde a gente inspira pela barriga, né? Estufando o diafragma, e expira lentamente, né? E calmamente. Geralmente esse exercício de respiração diafragmática, a expiração dura o dobro do tempo da inspiração, né? Então, inspiro 2 segundos e expiro 4, ou então 3 segundos e 6, ou então 4 segundos e 8. Né? E em seguida a gente fez a respiração quadrada, né? O Box Breathing Technique, que é a inspiração, que é onde a gente inspira por um tempo, segura o ar durante o mesmo tempo, solta o ar durante o mesmo tempo, e novamente segura o ar sem nada no pulmão durante esse mesmo tempo. Esses segundos, né, que a gente vai contando nessas duas técnicas, isso vai variar de pessoa para pessoa. Na técnica da respiração diafragmática, para algumas pessoas são 3 segundos e 6, né, inspira 3 e solta 6. Para outros é 5, para outros é 10. No box breathing também. Isso vai depender muito da capacidade pulmonar de cada pessoa, vai depender da tolerância de CO2 que cada um apresenta. Se você já fez natação, você sabe um pouquinho o que é, né, essa questão da tolerância de CO2. Então, a gente fez isso durante uns 10 minutinhos. Tá? Brincou um pouquinho ali, ela sentiu um arrepio no braço, o olho lacrimejou, que são sinais de relaxamento. Tá? Como regularmente a gente foi fazendo, ao final da sessão, fizemos mais uma vez a avaliação, cronometrando 1 minuto e contando a respiração dela. E aí era notável que o ritmo respiratório dela estava muito mais calmo, ela estava muito mais tranquila. O seu estado emocional também. E isso baixou lá para, se não me engano, 18, 19. Tá? E isso acontece por diversos motivos. Um dos motivos é a melhor oxigenação sanguínea, que auxilia no aumento da capacidade do raciocínio lógico, e também quando a gente foca em uma atividade que
retira a gente dos pensamentos de catástrofe, daquela sensação, né, de morte e perigo iminente, que são bem comuns no momento do pânico. E a gente se torna capaz de regular essas reações fisiológicas e a gente muda também, né, quimicamente o pH sanguíneo. É muito interessante isso, porque aí entra também o processo psicoeducativo, porque mudando o pH sanguíneo a gente diminui a excitação do sistema nervoso simpático, que é aquele responsável, né? Simpático, é isso mesmo, sempre me confundo. Que é aquele responsável por ativar, né? Ajustar o organismo para suportar situações aí de perigo, de esforço físico, que é mais intenso, né? Estresse físico e psíquico. Depois dela entender que não tinha perigo nenhum acontecendo, o organismo ele começa a acionar o sistema nervoso parasimpático. E isso faz com que a frequência cardíaca reduza, volte, né, estabeleça ali o batimento cardíaco normal, pressão sanguínea diminui também, diminui a adrenalina, retorna o corpo a um estado anterior àquele estado que ela estava, né, antes da situação de estresse, que em muitos casos, para muitas pessoas, isso pode ter sido causado só pelos pensamentos. Tá? Então, com tempo, dedicação, psicoeducação, treino, terapia, ela aprendeu a gerenciar melhor esses sintomas e a reduzir a frequência desses ataques. E aí, à medida que ela ganhava confiança nas habilidades dela, a gente começou a explorar e resolver questões subjacentes, entendendo algumas temáticas, né, a respeito do passado dela, que era um passado traumático. E como aquela ótica antiga, sabe, aquela lente nebulosa que ela trazia, sabe? Ela ainda usava aquela lente para enxergar algumas coisas, que ela estava olhando a vida através daquela lente. E isso interferia na forma como ela pensava. Trazia pensamentos que fazia com que ela ficasse tremendamente ativada fisiologicamente e emocionalmente, né, de quebra. Esse recurso de se situar no presente é fundamental para muitas pessoas perceberem a ausência do perigo, em primeiro lugar, e nos casos aqui de ataque de pânico, por exemplo, isso é crucial, porque essa ativação fisiológica acontece porque ou a gente quer lutar, ou a gente quer fugir, ou a gente se congela, né? Ou a gente quer se esquivar. Mas para isso é preciso entender o padrão de pensamento que foi construído lá no passado. Por isso, a gente precisa ensinar o paciente a entender o que está acontecendo, identificar os sinais emocionais, fisiológicos e comportamentais que podem surgir por causa desses pensamentos. Que isso leva a gente para o próximo princípio da TCC, que é o princípio número 6, que diz que a TCC ela é educativa, visando ensinar o paciente a ser o seu próprio terapeuta. Os meus pacientes que já passaram por aqui já ouviram isso de mim. Nas primeiras sessões de terapia, eu digo aos meus pacientes, né, que o meu objetivo no processo terapêutico é eu me tornar obsoleto. Eu vou ter feito um ótimo trabalho no dia que você, como paciente, não precisar mais de mim. E as pessoas ficam, né, assustadas, falam, nossa, mas como assim, né, Pedro? Eu falo, é verdade, eu quero te ensinar a se enxergar como eu te enxergo, a se analisar. Na TCC você aprende a identificar e desafiar os seus próprios pensamentos negativos e a avaliar as suas emoções e comportamentos indesejados e modificar cada um deles de acordo com as suas decisões. O objetivo é te capacitar com as habilidades para você gerenciar os seus problemas de forma independente, tá? Então, eu quero passar todo esse conhecimento para você. Isso significa que, mesmo depois do término da terapia, você vai ter, né, todas essas ferramentas necessárias para continuar progredindo. Durante o processo terapêutico, você vai explorar e aprender sobre a sua questão específica, né? Seja ela uma psicopatologia ou não, e você vai entender quais são os melhores recursos para você pessoalmente. Eu gosto de hambúrguer, você gosta de cachorro quente. Esse é um exemplo que minha professora dava, né? Não necessariamente um recurso vai ser válido para todo mundo. Então, pessoalmente, em alguns casos, pessoas vão precisar de recursos medicamentosos, outras de recursos cognitivos, comportamentais, ou uma união deles. E você vai carregar essa caixinha de ferramentas aí debaixo do seu braço, para onde você for, pro resto da sua vida. Eu ilustro o processo de psicoeducação dentro da terapia da seguinte forma. Vamos ver se você gosta dessa forma aqui que eu ilustro. Eu tenho um problema. Esse problema que eu tenho, ele parece que é um prego que está lá na parede. Então eu penso, eu preciso pregar um prego. Para eu pregar um prego,
qual que é a ferramenta que eu preciso? Obviamente, né, para eu pregar um prego, eu preciso de um martelo. De primeira, né, parece óbvio, mas eu não sei o que eu não sei, né? Às vezes eu não faço as perguntas certas, por isso que a gente vai pra terapia. Aí eu tô lá, já há tanto tempo, né, martelando aquele problema, martela, e ele não é resolvido. Né? Na terapia, com a psicoeducação, o processo terapêutico faz, né, possibilita a gente olhar de uma outra forma para aquele problema. Ou seja, reestruturar, tá? Estruturar outras perspectivas e não insistir em usar as ferramentas que não estão funcionando. No caso do prego, que eu quero martelar, quando eu começo a fazer terapia, eu ganho a capacidade de análise. Eu começo a olhar mais de perto. Eu passo a perceber que esse prego, quando eu analiso bem de pertinho, ele tem umas linhas em torno dele. Aí eu descubro que essas linhas, né, que estão ali no entorno do prego, na verdade elas se chamam roscas. Opa! Aí eu percebo que o prego que eu estava tentando pregar é, na verdade, um parafuso. Olha só, caramba! Eu estava tentando pregar um parafuso com martelo. E não ia dar certo mesmo, não ia conseguir mesmo. Então, usando essa ideia da caixinha de ferramentas, eu vou lá, largo o martelo, deixo lá, porque depois eu quero usar ele para alguma outra coisa. E aprendo a usar uma nova ferramenta. Tá, então beleza. Eu tenho um prego com rosca. Qual ferramenta rosqueia um parafuso? Né? Chave de fenda. Então eu vou lá, depois de ter aprendido a usar a chave de fenda, eu tento, mas parece que a chave de fenda não se encaixa naquele parafuso. Eu penso, caramba, que droga. Mas espera aí, eu já aprendi a analisar. Ficar com raiva não vai me ajudar em nada, né? Então, novamente, eu paro de novo, analiso mais de perto um pouquinho esse parafuso, olho, investigo, busco mais informações, mais evidências e acabo vendo que a cabeça do parafuso tem um X e não uma fenda. E aí, qual que é a ferramenta que eu preciso que encaixa na cabeça do parafuso, que tem um formato de X? Chave Phillips, né? Então, olha só, depois de eu ter achado que inicialmente eu tinha um prego e precisava do martelo, ter martelado e insistido, aprendi que não era o martelo a ferramenta adequada. Porque na verdade eu estava lidando com parafuso. Descobri, parafuso. Aprendi. Então o problema que eu tinha não era que a minha ferramenta não funcionava, mas sim que o meu problema era outro. Interessante. Então eu fui lá, de novo, analisei, troquei de ferramenta e errei. Errei novamente, me frustrei, fiquei com raiva, fiquei ansioso, fiquei angustiado, porque eu achava que o problema já estava sendo resolvido. Ou expectativa, né? Semente da frustração. Aí, só depois que eu aceitei o meu erro, de novo, e analisei, olha só que importante que é a capacidade da aprendizagem da análise. Eu analisei mais profundamente, eu aprendi de novo que era mais uma outra ferramenta que eu precisava aprender e usar. Eu peguei essa terceira ferramenta, treinei, coloquei em uso, aí finalmente consegui apertar o parafuso e o meu problema foi resolvido. Eu não sei se todo mundo gostou aí dessa representação, né, das ferramentas, do parafuso, do prego e tudo mais, então vou trazer um exemplo na prática de um trabalho realizado com um paciente que lutava bastante com uma baixa autoestima e ele aprendeu a analisar e identificar os pensamentos automáticos negativos que surgiam na cabeça dele. Um dos pensamentos que surgiam era um pensamento tipo, eu nunca faço nada certo. E esses pensamentos, eles resultavam em algumas emoções de desmotivação e bastante angústia. E traziam comportamentos para ele de evitação e esquiva de tarefas que eram bastante importantes na vida dele. Com a TCC e a aprendizagem da autoanálise, ele foi capaz de identificar esses pensamentos que desencadeavam essas emoções e que fazia ele se comportar de uma forma indesejada. Em seguida, tendo bastante consciência desses pensamentos negativos que vinham de forma automática, ele aprendeu a substituir essas ideias. Ele substituiu esses pensamentos por alguns pensamentos mais realistas. E esses pensamentos realistas, de quebra, eram mais positivos, né? Do tipo, cometi um erro, mas eu posso aprender com isso. Essa manifestação de pensamentos automáticos negativos, que a gente às vezes percebe, ou muitas vezes nem percebe, né? Ela nem sempre ela é consciente, mas faz com que a gente sinta coisas no corpo, emoções, né? E faça coisas também, né? E que são os comportamentos que são mais fáceis da gente ter consciência. Então, quando a gente sente
né? Ou quando a gente faz, é mais fácil da gente perceber. Então, ele aprendeu a aplicar essas técnicas por conta própria, o que aumentou de forma bastante significativa a confiança dele, a autopercepção dele. E ele começou a aplicar essas habilidades em diferentes esferas da vida dele, e isso resultou em maior resiliência. Então, ele tomava os tombos dele, mas ele levantava e continuava, e fazia de novo, e aceitava, e isso gerou mais independência também para ele. Então, eventualmente, alguns pacientes eles retornam ao processo terapêutico com algumas dúvidas, ou eles decidem fazer um acompanhamento terapêutico esporádico, sessões que são quinzenais. Alguns pacientes fazem o que eu gosto de chamar de injeção de ânimo, né? Que é uma sessãozinha mensal de vez em quando. E em casos que são casos de psicopatologias mais severas, pode ser que haja o alinhamento de necessidades de um acompanhamento terapêutico contínuo. E isso se faz geralmente em conjunto, né, com um profissional da área da psiquiatria, da neurologia, e pode conflitar com o próximo princípio, que é o princípio número 7. Que diz que a TCC visa ser de curta duração. Visar ser de curta duração não significa que não possa haver um atendimento contínuo. A TCC é tipicamente de curto prazo, com uma duração média de 12 a 20 sessões. A duração da terapia depende da complexidade do problema de cada indivíduo, mas o foco é conseguir progredir o mais rápido possível, tá? Eu acredito que o investimento em si mesmo é, sem sombra de dúvidas, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Aprender uma habilidade, fazer terapia, tá? Mas a terapia nem sempre é uma coisa que está no orçamento do dia a dia do brasileiro. Eu venho percebendo, né, e é muito bom que essa mentalidade vem mudando nessas últimas décadas. Uma das primeiras perguntas que eu recebo quando os interessados entram em contato aqui comigo é: quanto custa? Quanto custa a terapia? Né? Se essa é a sua primeira preocupação, você está preocupado com preço e não entende ainda o valor que a terapia pode oferecer para você. Tá? Eu geralmente respondo o seguinte: você pagaria o mesmo valor que você pagou, sei lá, no seu celular para aprender a analisar e resolver os seus problemas? A ideia é equipar esses pacientes com as habilidades necessárias para gerenciar os problemas, né, que eles vão trazer aqui para a gente de forma eficaz, sem prolongar a terapia desnecessariamente. No entanto, cada indivíduo vai reagir de uma forma diferente e tem um progresso e um ritmo que a gente deve respeitar. Então, essa previsão de 12 a 20 sessões não diz respeito a uma garantia de eficácia do processo, e sim que a metodologia e a técnica fundamentada, né, em ciência robusta na estruturação da TCC trazem bons preditores nesse enquadramento temporal. Ou seja, a gente pode esperar que, em boa parte dos casos que são mais brandos, um bom avanço ou até a conclusão dos objetivos principais sejam atingidos. Eu recentemente ajudei um paciente que tinha uma fobia de dirigir e ele participou de um intensivão de TCC de 12 semanas. No início ele mal conseguia entrar num carro, sem sentir uma ansiedade que paralisava ele, deixava ele inteiro pingando de suor. Durante as primeiras sessões, a gente trabalhou em conjunto para identificar, né, primeiro, os pensamentos. Vocês viram o quão é importante a gente saber, né, a influência dos pensamentos que a gente tem? Então a gente trabalhou em conjunto para identificar os pensamentos automáticos negativos que surgiam, né, quando ele pensava em dirigir. E alguns deles, né, que ele trazia era: vou perder o controle e causar um acidente, ou então as pessoas vão me ver dirigindo, né, vão me julgar se eu cometer um erro, coisas do tipo. Em seguida, a gente começou a aplicar as técnicazinhas de reestruturação cognitiva para desafiar e modificar esses pensamentos. Por exemplo, ele aprendeu a substituir o pensamento "vou perder controle e causar um acidente" pelo pensamento "tenho habilidades suficientes para dirigir com segurança e pequenos erros são normais e gerenciáveis". Então olha só o pensamento automático, como é curto, pouco sofisticado. E o outro pensamento, como é mais amplo, mais sofisticado, mais amplo, mais detalhado. Enquanto a gente fazia esse trabalho sobre os pensamentos, a gente foi também implementando a exposição gradual, que parece bastante com a dessensibilização sistemática, né, do caso lá da aracnofobia, mas é diferente no sentido de não ser uma técnica de contracondicionamento. Tá? Porque a dessensibilização sistemática é um contracondicionamento. A exposição gradual, né, ou exposição com prevenção de resposta, ela busca impedir que a pessoa evite ou escape diante desses estímulos de ansiedade. Então,
Primeiro ele só sentou no carro, com o motor desligado, e aí ele foi praticando, né, as técnicas de respiração, relaxamento, respiração diafragmática, para controlar essa ansiedade. Depois, conforme o tempo foi passando, ele ligou o carro, aí ele deu umas voltinhas no quarteirão e assim por diante ele foi evoluindo. O processo foi evoluindo até que ele se sentiu cada vez mais confortável para dirigir em vias mais movimentadas. A gente foi monitorando esse progresso dele regularmente, ajustando as técnicas conforme necessário, e em uma das sessões em específico ele trouxe, né, ele relatou um episódio onde ele teve um ataque de pânico quando ele tentou dirigir na rodovia, quando ele tentou entrar na rodovia. Ele analisou a situação e identificou que ele tinha um pensamento catastrófico nesse momento, tá? Que surgia sempre e derrubava ele, né? Quebrava as pernas dele. Na cabeça dele surgia essa ideia de que se algo der errado na rodovia, eu não vou ter como parar com segurança. Isso resultava em respostas emocionais de ansiedade, que desencadeava o medo, que resultavam em terror, seguido do pânico. E aí, em conjunto com tudo isso, ele ficava com raiva dele mesmo, né? Outra emoção, porque ele estava sentindo tudo aquilo e se sentia descontrolado também. Esse pensamento catastrófico desencadeava também outras reações, outras respostas. Além das emocionais, respostas fisiológicas de tremedeira, de taquicardia, né? O coração dele ficava palpitando, de sudorese nas mãos. Então a tremedeira e a sudorese nas mãos eram fatores físicos ali notáveis, né, importantes, que fazia com que ele se sentisse mais inseguro ainda, pensando que ele não ia conseguir segurar o volante direito. Então a reação comportamental dele acabava sendo de evitação, né, ou de fuga. Ele abandonava a ideia, falava não consigo. Quando ele agia dessa forma, quando o comportamento dele era de evitação e de fuga, ele tentava novamente, fugia, evitava, tentava, esquivava. Vinham novos pensamentos automáticos na cabeça dele. E aí esses pensamentos eram pensamentos de incapacidade, tá? E aí as novas respostas emocionais eram de culpa, angústia, responsabilização, com outras ativações fisiológicas e novas reações comportamentais, fazendo ele retroalimentar esse ciclo e viver em um lugar mental extremamente desconfortável, extremamente desagradável. Então a gente começou a fazer um trabalhão para desmistificar essa crença dele, tá? De que ele não ia conseguir parar, né, em segurança, de que ele não ia conseguir se salvar, fazendo ele lembrar de que todas as habilidades que ele tinha adquirido, né, e do plano de contingência que ele tinha preparado. Tá? Isso tudo a gente faz em sessão. A gente leva a cabeça lá para a catástrofe, em sessão. Mas a gente está em sessão, então estamos em segurança. Então, com o tempo, essas técnicas começaram a dar muitos frutos para ele. Ele passou a relatar menos episódios de ansiedade e mais confiança enquanto ele dirigia. E aí, gradualmente, a exposição continuada e o uso dessas técnicas cognitivas, né, de reestruturação, foram ajudando ele a reestruturar a percepção dele do medo de dirigir. E a questão da percepção é fenomenal, porque se a gente consegue, né, perceber de uma forma diferente, a gente sente diferente, a gente se comporta diferente. Depois dele terminar a terapia, ele estava dirigindo com confiança, independência, né, que era uma das coisas que ele mais queria, né, não precisar de ninguém do lado dele, e conseguindo até realizar viagens mais longas, sem se sentir paralisado pelo medo. O interessante é que ele tirou a carteira de motorista, ele tinha a carteira de motorista. Com uma pessoa do lado dele, ele conseguia fazer tudo isso. Então esse exemplo ilustra como a TCC pode ser eficiente em um período relativamente curto, mas aí também dependendo do comprometimento de cada paciente, né, da aplicação das técnicas, da capacidade voluntária de cada um em fazer tudo isso. E isso só é possível porque a TCC ela possui bastante fundamentação teórica e as sessões elas são muito bem estruturadas. E isso leva a gente para o próximo princípio, que é o princípio número 8, que diz que as sessões da TCC possuem uma estrutura clara. Ou seja, cada sessão segue um formato estruturado com uma agenda definida, metas para a sessão e tópicos específicos a serem abordados. Essa estrutura ajuda a garantir que a gente consiga aproveitar ao máximo o nosso tempo juntos aqui na sessão, mantendo o foco nos objetivos terapêuticos e permitindo um progresso contínuo. Eu, pessoalmente, no início das sessões, eu já tenho uma ideia de como cada paciente vai se comportar, vai reagir. E eu começo estabelecendo uma conexão com as pessoas, estabelecimento do rapport. Então eu gosto de perguntar para as pessoas, né, como é que foi a semana,
como que, o que as pessoas fizeram de legal, como que foi, se teve algum acontecimento muito marcante e o que está circulando nas ideias. O que está mais próximo dos pensamentos. Isso me dá uma boa noção das temáticas principais que a pessoa talvez vai ter vontade de abordar na sessão e da hierarquização de prioridades dessas temáticas. Em seguida, em muitos casos, a gente faz uma avaliação dos níveis de ansiedade, dos pensamentos depressivos, abordando questões pertinentes sobre cada temática. Isso, de forma mais aprofundada, a gente aplica alguns inventários, em alguns casos, dentre outros, né, relacionados à ansiedade, depressão, desesperança e tudo mais. Eu pergunto o que a pessoa se recorda da sessão passada. Às vezes as pessoas trazem anotações ou os exercícios que foram sugeridos, né, de uma sessão para outra, para a pessoa fazer durante a semana. A gente revisa essas tarefas e esses exercícios e depois a gente segue adiante para as temáticas que são mais pertinentes, comentadas lá no comecinho da sessão. No finalzinho dos meus atendimentos, eu costumo perguntar para as pessoas se tinha alguma coisa, né? Se tem alguma coisa que você queria falar, que não deu tempo da gente discutir hoje nessa sessão, né? Ou então quer deixar um ganchinho para a próxima sessão, quer deixar alguma temática para a gente conversar na nossa próxima sessão. E isso permite que nos minutinhos finais da sessão abra um espaço, né, para a pessoa, para que o próprio paciente possa se sentir bastante à vontade para fornecer mais informações ou passar um feedback de que a sessão foi boa, de que não foi muito confortável, de que o que a gente conversou durante a sessão toda não era necessariamente o que a pessoa imaginou, né, que ela queria conversar. Né? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu fiquei pensando a respeito de uma coisa que eu queria falar na sessão, a gente veio aqui e falou sobre outra coisa, e isso acontece com bastante frequência. Tá? E eu vejo que essas informações que vêm, né, em forma de feedback dos pacientes, elas muitas vezes são fundamentais para a avaliação contínua da demanda que o paciente vai trazer para as sessões. E isso faz também com que ele, né, o próprio paciente, sempre tenha essa sensação de que ele tem espaço para falar sobre qualquer questão mesmo. Até questões relacionadas ao ambiente terapêutico, o espaço físico, né, o espaço, a forma visual. Já me falaram a respeito de, Pedro, coloca uma plantinha para ficar mais bonito, tá? Falar a respeito do método terapêutico e questões relacionadas ao psicólogo, as manias do psicólogo, tá? E isso, nossa, isso é muito bom quando a pessoa tem essa capacidade. Um desses feedbacks eu recebi um alerta muito importante, que me ajudou com diversos outros pacientes. E eu nem tinha ideia de que esse era o caso, né? De que isso era verdade, de que isso era real. E de que eu fazia isso que eu vou falar pra vocês. E esse relato aqui é real, não é um fictício que eu tô criando aqui pra vocês, tá? Um paciente, toda vez que eu trazia alguma explicação psicoeducativa pra essa pessoa, ela esboçava uma reação confusa. Né? Ou o que eu achava, né? Era isso que eu interpretava da pessoa. Então, eu explicava e eu via, né, uma interrogação na cara da pessoa. E isso fazia com que eu repetisse a explicação. E aí eu repetia de novo. Em um pedido de feedback que eu dei pra essa pessoa, ela virou pra mim e falou: ai, Pedro, eu não quero te chatear. Ela era muito boazinha. Mas eu entendo tudo da primeira vez que você me explica. Você se repete muito. Você fala, você explica, você fala de novo. Ai, isso me deixa angustiada, isso às vezes me irrita. Eu ouvi aquilo, né? E eu falei, nossa, olha só que coisa boa. Olha só o que ela foi capaz de me dizer. Que nível de conforto e abertura e conexão comigo, né? A gente precisou criar, ela precisou ter para ela poder falar, né? Que eu, o terapeuta dela, às vezes irritava ela. Isso é muito bom. Então, para exemplificar um pouquinho melhor a estrutura da sessão, né, eu vou trazer um caso de um paciente que estava tratando o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente começou a sessão fazendo os inventários Beck BY, tá? Um inventário Beck de ansiedade, e o BDI, que é o inventário Beck de depressão. Se você já passou aqui no meu consultório presencial ou online, né, muito possivelmente você já está calejado de responder esses inventáriozinhos aqui comigo. Toda sessão a gente faz, tá? Os dois são ferramentas bastante importantes para fazer uma verificação do humor e dos sintomas ansiosos que são mais desafiadores de vários pacientes. E não precisa ter o transtorno de ansiedade ou estar passando por depressão. Isso é legal também para levantar questões relacionadas a temáticas para falar durante a sessão. Então, avaliar esses aspectos logo no comecinho da sessão permite ter uma noção bastante clara de como o paciente está se sentindo e identificar
possíveis alterações no seu estado emocional. Aplicar esses inventários semanalmente, para mim, é muito bom como psicólogo, porque me traz um panorama muito mais amplo e quantificável. É quantitativo de quais sintomas ocorrem, qual a intensidade desses sintomas, quais são os sintomas que reincidem para a gente melhorar, né, para a gente melhorar o trabalho em cima deles, quais sintomas acontecem esporadicamente, o que a pessoa viveu naquele momento que aconteceu aquele sintoma. Então dá para ter uma pontuação, né, e saber direitinho. Então essa verificação inicial a gente revisa, depois dessa verificação inicial de humor a gente revisa as tarefas que o paciente fez na semana anterior. Essas tarefas, nesse caso do toque, geralmente elas envolvem exposições graduais, né? Há algumas situações que desencadeiam as obsessões e as compulsões. E eu também ensino e incentivo a prática de técnicas de prevenção de resposta. Por exemplo, uma das semanas o paciente tinha a tarefa de tocar em objetos que ele considerava que eram objetos contaminados. Só que ele não podia lavar as mãos imediatamente depois. Então, essa era a questão. Tocar uma maçaneta de uma porta pública e não pode lavar a mão imediatamente depois. Aí aqui na sessão, durante a revisão dessas tarefas, a gente vai discutindo, expandindo a ideia sobre todos os desafios que ele enfrentou, as conquistas, né, que ele obteve e as áreas onde ele ainda estava encontrando dificuldades. E muitas vezes a gente fica muito tempo nessa questão. Teve uma sessão em específico que o paciente disse que conseguiu tocar na maçaneta de uma porta pública, mas teve uma crise de ansiedade logo depois. Aí a gente analisou esse episódio em detalhe, identificando os pensamentos automáticos que surgiram. E aí um dos pensamentos que vieram foi um pensamento do tipo: se eu não lavar as minhas mãos imediatamente, eu vou adoecer gravemente e vou morrer. Aí a gente trabalhou na reestruturação cognitiva desses pensamentos. Por quê? Todo mundo pega, né, naquela mesma maçaneta e não adoece e não morre. Então, depois da revisão dessas tarefas, né, a gente discutiu os novos desafios para a semana e fizemos o planejamento das estratégias específicas. Então, o planejamento ali, por exemplo, para a semana seguinte, a tarefa do paciente, nesse caso, era aumentar devagarinho o tempo entre tocar os objetos contaminados e lavar as mãos. Ele tinha que tocar num objeto contaminado e ficar 5 minutos. E ir aumentando, né? Ficar 5 minutos sem lavar as mãos. Ele tinha que ficar dentro dessa angústia, viver essa angústia. Conforme o tempo fosse passando, aumentar. Aí a gente planejou como ele ia lidar com a ansiedade durante esses intervalos, durante o aumento desse tempo nesses intervalos. Usando exercícios, usando técnicas de relaxamento, usando a respiração diafragmática, usando a respiração, o box breathing, a respiração quadrada, a respiração profunda, tudo isso que ele já tinha aprendido. E inicialmente ele falava: é muito pouco, é insuficiente, eu não vou dar conta. Então essa abordagem estruturada fez com que ele tentasse, voltasse e se sentisse mais organizado e confiante no processo terapêutico, porque ele viu que ele dava conta. A estrutura também permitiu que eu visse o progresso dessa pessoa, que eu conseguisse avaliar e que isso ficasse bem claro, né? Que fosse tangível e que veio com um fator muito motivador para ele, porque eu conseguia pegar isso, resumir, devolver para ele e ele pegava e digeria essa informação e falava: nossa, eu tô melhorando, né? E é interessante porque em várias instâncias eu gosto de usar ferramentaria também de outras abordagens psicológicas que também são muito eficazes, né? Eu puxo sardinha aqui pro lado do TCC porque eu sou terapeuta cognitivo, né? Mas terapia é terapia. Se você faz psicoterapia e ela é eficaz para você, continua. Por exemplo, uma técnica é o role-playing, né? O jogo de papéis da terapia analítico-comportamental, onde a gente vira, né, um ator, reproduz os comportamentos os comportamentos inadequados que a gente não quer ou que a gente quer modificar dentro da terapia, né? Do mesmo jeito como eles acontecem lá na vida real, ou nos episódios, né, que incomodam a gente. E quando a gente vê a reprodução desses comportamentos ou assiste alguém imitar os nossos comportamentos, isso pode ilustrar, né, para o paciente, caso eu reproduza o comportamento dele, né, isso ilustra para o paciente a eficácia ou a necessidade ou a característica insalubre desses comportamentos. Em uma das sessões a gente fez uma brincadeira, né, um roleplay, brincadeira é uma forma carinhosa de dizer, né, mas fizemos esse roleplay onde ele simulou uma situação onde ele se sentia compelido a realizar um ritual de lavagem das mãos. E ele me disse como ele fazia, encenou e eu interpretei parte da cena, incentivando ele a observar como ele reagia e a experimentar novas maneiras de responder, sem que ele
recorresse a essas compulsões. E aí esse exercício em específico ajudou essa pessoa, né, ajudou esse paciente a perceber que ele tinha o controle sobre suas ações e que ele poderia resistir a esses rituais com sucesso e que a consequência, né, do pensamento catastrófico de que alguma coisa muito grave ia acontecer era irreal, não era estruturada na realidade. Então, com essa estrutura clara e o uso de técnicas complementares, a gente consegue progressos que literalmente mudam vidas. Nesse caso, né, o paciente começou a se sentir menos ansioso em situações que antes eram paralisantes para essa pessoa, que eram desafiadoras, e conseguiu reduzir significativamente o tempo gasto em rituais compulsivos. A clareza e a organização de cada sessão, elas foram cruciais para o avanço desse paciente, para ele manter a motivação ao longo do processo terapêutico. Sem essa ordem, não teria uma capacidade de avaliar e responder adequadamente aos pensamentos que ele estava tendo. E ele poderia tomar muito mais tempo do que o esperado. E isso nos leva ao nosso próximo princípio, que é o princípio número 9, onde a TCC ensina a gente a identificar, avaliar e responder aos pensamentos e crenças disfuncionais. Esse princípio aqui talvez seja o mais importante. Você vai aprender a reconhecer padrões de pensamentos negativos e a desenvolver formas mais saudáveis e realistas de pensar. Então essa reestruturação cognitiva é um componente central da TCC, para te ajudar a modificar essas crenças disfuncionais que contribuem para o seu sofrimento emocional. A gente não consegue controlar os pensamentos que entram na nossa cabeça, mas a gente pode decidir agir ou não diante desses pensamentos. Quando a gente aprende a identificar a forma como os pensamentos resultam em emoções, sensações e comportamentos, a gente é capaz de escolher um novo conjunto de hábitos que resultam em outras formas de pensar a respeito de nós mesmos. E isso não só resulta numa melhor capacidade da gente se autoavaliar, mas também de avaliar as situações, nossas emoções, e isso resulta em uma capacidade de decidir, da gente conseguir decidir novos comportamentos que resultam também em um novo conjunto de pensamentos mais adaptativos e assim por diante. Pode ficar um pouco confuso aqui no começo, tá? Mas eu vou trazer aqui para você bastante detalhamento nesse princípio. Um exemplo era de uma paciente minha que possuía uma crença, né, ou um padrão de pensamento que dizia, né, para si mesma: se eu não for perfeita, eu sou um fracasso. A gente fez um trabalhão para desafiar essa crença, identificando evidências contrárias disso e adotando uma visão um pouco mais equilibrada e realista, como eu posso cometer erros e ainda assim continuar sendo uma pessoa valiosa. Ao longo do tempo, essa mudança de perspectiva ajudou ela a reduzir significativamente essa visão autocrítica que ela carregava, e os seus níveis de ansiedade despencaram. Ela começou a aplicar essa ideia, né, essa reestruturação cognitiva em diversas áreas da vida dela. Isso melhorou o seu bem-estar de forma geral. Se você escuta isso, né, você fala: nossa, mas é simples, né? O que é isso? Eu tô falando para vocês que chegar na frente do espelho e fazer afirmações, né, de que eu sou bom, né, eu sou valioso, isso vai te trazer estruturação mental e você vai deixar de sentir, vai começar a fazer tudo. Não tem nada a ver com isso. Qual que é a ideia? É trazer para a consciência o fato de que muitas vezes a gente se apedreja, a gente se derruba com esses tipos de pensamentos e de crenças e a gente nem percebe. Isso faz com que a gente seja capaz de detectar os momentos que isso acontece, ficar consciente disso. Então, quais são as situações que esses pensamentos surgem? Situações. Aonde você está? O que você está fazendo? Com quem que você está? São perguntas bem prudentes, bem necessárias para trazer para a consciência aquele padrão. E aí eu friso essa palavra, padrão. Porque nem sempre ou quase nunca a gente percebe que a gente está falando assim a nosso próprio respeito. Eu, Pedro, pessoalmente, eu tenho um padrão de pensamento que é mais ou menos assim: nossa, como eu sou burro, como eu sou incompetente, pensando aqui a respeito do vídeo que eu tô fazendo, do script que eu tava escrevendo, né? Seu animal, escrevendo esse roteiro de vídeo, por que você demorou tanto, seu preguiçoso? Olha só, né? Agora, como é que vocês, né, você aí que tá ouvindo isso, que tá vendo isso, como é que você acha que esse padrão de pensamento me faz reagir emocionalmente, primeiramente falando?
Mesmo tendo passado 2 horas do meu dia durante uma semana inteira escrevendo isso e corrigindo, pensa nisso. Tive bastante tempo, bastante dedicação. Então, de acordo com esses pensamentos, eu sou um animal, um incompetente, um preguiçoso, um burro, um lerdo. Será que essas ideias, né? Será que vão desencadear boas emoções a partir desses pensamentos, a partir desse padrão de pensamento? Vou ficar contente comigo mesmo? Ou será que eu vou me derrubar, me colocar para baixo, ficar depressivo, ficar desmotivado? Será que até não vou desistir em alguns momentos? Não vou pensar em desistir? Então olha só, esse aqui é o miolinho da TCC. E agora eu quero tentar ilustrar isso bem para vocês. Eu vou tentar explicar para você o que eu ensino para os meus pacientes na identificação, na avaliação e na resposta dos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Então eu vou fazer isso usando eu mesmo. Vou usar o meu próprio exemplo, a minha autoanálise dos pensamentos que eu tive enquanto eu escrevia esse roteiro aqui, usando o modelo cognitivo, que eu considero uma das ferramentas mais poderosas da TCC. Então vamos lá. Eu quero escrever um roteiro de teleprompter para um vídeo de YouTube para informar o maior número de pessoas possível sobre os benefícios da TCC. E para isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre os 10 princípios da TCC, tá? Beleza. Então é isso que eu quero fazer. Então, usando o modelo cognitivo, eu sei qual é a situação. Qual que é a situação, então? Vamos lá. Szinho de situação. Situação que eu me encontro. Pego meu papel e escrevo lá. Situação, escrevendo o roteiro para o vídeo. Dependendo de onde a gente começa a nossa análise, eu posso focar em 3 pontos diferentes. Na situação, na minha resposta ou no que eu penso, que aqui a gente está falando da tríade cognitiva. As respostas, geralmente, a gente dá maior atenção, a gente consegue perceber mais facilmente. São aquelas coisas, né, que causam, falando de forma bem simplificada, causam desconforto, e isso geralmente diz respeito às respostas ou reações que ocorrem, que no caso são 3, tá? As que eu falei bastante lá atrás, os exemplos trouxeram bastante ideias a respeito. Respostas emocionais, respostas fisiológicas e as respostas comportamentais. As respostas emocionais são, obviamente, as emoções. Tá? Você já sabe aí que tem um monte de emoção que a gente sente. Tá? E muitas vezes, muitas delas não são desejadas, não são agradáveis. Por exemplo, a angústia, a tristeza, a agonia, a desmotivação, o medo, a insegurança, ciúmes, inveja, né? Dentre tantas outras emoções aí que, se eu for falar tudo, fico até amanhã falando. Então, quando a gente sente algumas dessas emoções negativas, elas nem sempre se tornam conscientes. E é difícil nomear exatamente qual delas a gente está sentindo. E aí tem muita gente que fala, né? QI emocional. É quando a gente consegue nomear a emoção que a gente está sentindo. Então, eu ouço muito dos pacientes, né? De diversos pacientes meus. Fiquei mal, fiquei malzão. Ou então, de repente, estava tudo ruim. Essa é uma parte importante do processo terapêutico. Quando a gente aprende a nomear a emoção que a gente está sentindo. Porque às vezes a gente pensa, né? Eu tô angustiado, mas eu tô com raiva. Eu tô com raiva da pessoa, mas eu tô com raiva de mim mesmo. E é muito importante saber disso. Porque a gente começa a ter maior clareza do que pode ter causado aquela emoção. Nessa minha análise aqui, essas foram as minhas emoções no momento dessa situação que eu citei para vocês, escrevendo o roteiro. Eu senti ansiedade, angústia, insegurança, desprezo, desmotivação. Então, um outro tipo de resposta ou reação, né, a gente pode dizer dessas duas formas, são as respostas ou reações fisiológicas, que são aquelas coisas, né, aqueles acontecimentos corpóreos, aquelas coisas que a gente percebe no nosso corpo. Em algumas pessoas essa é a causa do maior desconforto, que pode ser muito mais facilmente notável, muito mais percebido e muitas vezes parece incontrolável. São todas aquelas coisas que parece que a gente não tem, né, muito o que fazer a respeito, né? O coração batendo mais forte. O que eu vou fazer? Não tem como eu pegar e diminuir o batimento do coração. Então, coração, né, parece que vai sair pela garganta, aquela sensação de sufocação, aquela sensação de aperto no peito. Eu sinto muito isso, né? Aquela coisa apertando o peito, que pode até trazer um desespero inusitado. Tem muita gente que confunde com algumas enfermidades um pouco mais severas, a falta de
de ar, a sufocação, a taquicardia, né, que é o nome mais técnico dado para o batimento mais rápido, é comum que algumas pessoas confundam esses sintomas relacionados à ansiedade com infarto muitas vezes. Tá? Eu tive paciente que veio aqui em sessão e falou, eu fui pro hospital porque eu achei que eu estava infartando. E era uma crise de ansiedade. Tem também, né, os desconfortos abdominais, já ouvi gente descrevendo que parece que são borboletinhas na barriga, né, a dor de barriga mesmo, problema intestinal e outros sintomas, né, diversos também, como tonturas, tremedeiras, sudorese em diversas partes do corpo, mãos, axilas, né, isso vai de pessoa para pessoa também. E esses sintomas também eles não param por aí, tem mais de, 200, 300 sintomas fisiológicos que a gente pode avaliar. Nessa análise que a gente está fazendo aqui das minhas reações fisiológicas, eu frequentemente sinto sudorese nas mãos, né, sudorese tremedeira, eu fico trêmulo nas mãos, sinto o coração acelerado, então me dá uma taquicardia, e eu sinto aperto no peito. Eu sinto como se um paciente uma vez descreveu, parece que tem alguém sentado no meu peito. E essa descrição é perfeita para mim. É um aperto, um esmagamento, assim. Então, com tudo isso acontecendo, ao mesmo tempo, né, a emoção rolando na minha cabeça, a fisiologia manifestada dessa forma desagradável, a gente acaba fazendo coisas. Então, essas coisas que a gente faz são os nossos comportamentos, são as respostas comportamentais, que aí é a terceira coisinha aqui que eu citei para vocês. Muitas vezes esses comportamentos eles servem para a gente tentar diminuir ou erradicar essas sensações do corpo ou as emoções desagradáveis que a gente está sentindo. Mas muito frequentemente esses comportamentos ou essas respostas comportamentais elas não são desejadas também. Então quando eu tô lá tentando escrever um roteiro de vídeo e sinto um monte de coisas no meu corpo e percebo um monte de emoções desagradáveis. Se eu não estou bem treinado, se eu não estou fazendo uma boa terapia com um bom terapeuta que consegue me conduzir, que tem uma boa técnica, para botar tudo o que está acontecendo, né, no lugar certinho e trazer isso para a consciência e fazer uma boa análise, a primeira coisa que eu quero é não sentir nada disso. Então o que eu faço? Eu pego meu celular e me esquivo dessas reações, dessas respostas. Então eu fujo dessas sensações, buscando qualquer coisa que vai me dar uma sensação boa instantaneamente. E é o que a gente tem na nossa frente, que é acessível e que é fácil o consumo hoje, né? O que é a coisa mais fácil que a gente tem que traz um prazerzinho pra gente? Mídias sociais, que elas foram construídas, né, para me fornecer um estímulo constante e infinito. Só que esse estímulo é minúsculo. É um estímulo daquilo que a gente acredita que é agradável. Por que às vezes parece que é agradável? É pelo simples fato do nosso foco ter sido tirado daquilo que era desagradável, agora há pouquinho. Mas isso é momentâneo. Já já eu tenho que desligar meu celular e voltar para a atividade, voltar para minha escrita, voltar para o meu trabalho, que me causava aquele rebuliço de coisas ruins. Aí o nosso cérebro computa que não ter contato com o desagradável é a mesma coisa que o agradável. Mas não é. Olha que legal saber disso agora. Olha que poderoso. Então, enquanto eu procrastinava, querendo não sentir aquelas coisas, eu não concluía nada. Eu perdia tempo. E tentava evitar olhar para sensações e emoções que estavam me dizendo alguma coisa. Onde o meu comportamento mal adaptado de procrastinação e evitação e esquiva me levou para ainda mais ansiedade. E agora surgiu a culpa. Outra emoção. Surgiu a culpa por eu não ter terminado tudo na hora que eu sabia que eu conseguia terminar. Então, isso faz com que novos pensamentos surjam, resultando em novas emoções, com novas reações fisiológicas e novos comportamentos, que pode virar um ciclo que se retroalimenta, se torna vicioso e que me afunda cada vez mais em um humor deprimido ou em uma sensação de ansiedade cada vez maior e em estados, né, de percepção de depressão e ansiedade que fica difícil de sair. Então, nessa análise dos meus comportamentos, depois que eu senti tudo aquilo que era desagradável e indesejado, eu me comportei. O que eu fiz então? Qual foi o meu comportamento? O meu comportamento mal adaptado foi, eu me comportei me esquivando, demorando ou evitando a conclusão da atividade. Eu me comportei também apresentando um detalhismo e um nível de perfeccionismo desnecessário. E eu justifiquei a minha procrastinação, olha só que interessante, com aprendizagem de técnicas e recursos desnecessárias.
tá? Recursos desnecessários ou inviáveis para um vídeo de relativamente baixa complexidade, que é, né, aqui sentado numa cadeira falando com vocês. O que me levou a procrastinar com vídeos inúteis de gato na internet, cachorro e coisas que, nossa, como meu pai dizia, fazem bolhas de cuspe. Tá? Com um pouquinho de treino, a TCC ensina a gente que essas respostas, elas acontecem por causa dos tipos de pensamentos que a gente tem. E quando esses pensamentos que acontecem são curtinhos, rápidos, eles podem ser negativos e pouco sofisticados, a gente chama esses pensamentos de pensamentos automáticos. Eles são o resultado da situação que a gente está vivendo e da conclusão que a gente chega. Por exemplo, no meu caso, alguns pensamentos automáticos que eu tive. Ninguém vai assistir esse vídeo, né? Eu vou fazer um vídeo aqui de quase 2 horas e ninguém vai assistir. Vão achar ruim, vão achar o vídeo tosco. Outra coisa que passa o tempo todo na minha cabeça, tudo que eu tô falando tá errado. Todo mundo consegue fazer um vídeo legal, menos eu. Eu vou falar besteira. Então, olha só, quantos pensamentos automáticos. Olha como eles são curtinhos. Olha como é fácil comprar a ideia desses pensamentos. Imagina as emoções que surgem desses pensamentos. Eles são pouco sofisticados, curtos, estão sustentados por causa de um padrão de processamento cognitivo que eu carrego. E isso tudo é trabalhado e descoberto no processo terapêutico, em sessão. E olha aqui, um outro pensamento automático que você pode estar tendo nesse momento. Eu nunca vou entender isso que o Pedro está falando. Ou então, não tenho capacidade para fazer essa análise. Eu nunca vou aprender essa terapia que o Pedro está falando. Tá? E isso não é necessariamente verdade. A verdade é que o meu padrão de pensamento de lá de trás, na minha vida, que me construiu e que eu posso desconstruir, que é o que a gente chama de crença central, me faz ter medo de algumas coisas quando eu vejo a possibilidade delas se concretizarem. Então eu aprendi desde muito cedo que eu não quero que me vejam incapaz. E eu não quero que me vejam como um preguiçoso. Eu também não quero que me vejam como alguém inútil, como alguém burro, como alguém incompetente. E olha só, tudo isso, mesmo sem fundamentação nenhuma na realidade agora que eu estou vivendo e sem evidência nenhuma, esses padrões cognitivos, eles ativam os meus pensamentos automáticos. E em cada situação que eu vivo, eles resultam naquelas emoções. Eles resultam também em reações fisiológicas e comportamentais também que surgem, né? Essas 3 reações diferentes, esses 3 tipos de respostas diferentes. Essa é a minha crença central. Aquilo que eu não quero ver em mim mesmo, que está relacionada aos meus maiores temores. Então a minha crença central é de que eu sou incapaz de produzir algo útil que as pessoas vão gostar, avaliando aqui essa situação que eu estou vivendo agora, escrevendo o roteiro aqui para vocês. Então depois que eu compreendo essa forma que às vezes eu me vejo ou temo me ver e que eu posso basear minha vida nisso, inútil, incapaz, burro, etc., eu percebo que eu crio algumas regrinhas para aliviar essa tensão. E essa ideia central que pode me atormentar. Tento aliviar essa coisa, né? Seu burro, seu animal, seu incompetente, seu incapaz. Quais são essas regras? Nesse caso da criação do vídeo aqui, do roteiro, uma autorregra, ou que a gente chama aqui de crença intermediária, que surge, né? É uma condição que eu coloco para mim mesmo. Eu tenho que fazer perfeito para as pessoas gostarem. Tenho que fazer perfeito para as pessoas gostarem. Então olha só, olha que interessante, olha que legal. Agora, eu sei o que eu sinto no meu corpo, quais são as emoções que estão circulando aqui na minha cabeça, os comportamentos que são desejados, também os que eu não quero mais executar, os comportamentos que eu não quero. Eu sei qual é a situação que eu tô, que está causando tudo isso. Eu sei os pensamentos que fazem surgir todas essas coisas. Eu sei também quais são os padrões cognitivos que em conjunto com a situação contribuem para o surgimento desses pensamentos. E sei também quais são as regras que eu coloco na minha vida para trazer algum alívio, algum conforto mental. Mas essas regras, elas nem sempre são úteis. Mas e agora? Depois que a gente compreende tudo isso, depois que a gente sabe que está tudo isso consciente agora passando pela nossa cabeça, o que a gente faz? Aí entra o próximo princípio e o último princípio, que é o princípio número 10, onde a TCC utiliza uma variedade de técnicas para mudar pensamentos, humor e comportamentos. Vamos falar um pouquinho a respeito dessas técnicas, porque
todas elas não dá tempo. Na terapia, a gente aprende a utilizar diversas estratégias e ferramentas. Alguns exemplos são os registros de pensamento. É uma coisa que eu incentivo bastante os meus pacientes a fazer e eu encontro bastante resistência. Anota o que você pensou. É tão valioso fazer isso, gente. Anotar. Algumas outras técnicas estão relacionadas ao relaxamento. E isso tudo ajuda a gente a atingir os nossos objetivos. Mas aqui bem superficialmente falando. Cada técnica é escolhida com base nas necessidades específicas e nos objetivos terapêuticos que cada um vai trazer aqui em sessão. Cada pessoa é uma pessoa, é um indivíduo. Nesse exemplo que eu ilustrei agora há pouco, a utilização do modelo cognitivo traz à tona um monte de pensamentos que são difíceis de detectar, que a gente chama dos pensamentos automáticos, né? Parece que eles vêm que nem uma metralhadora. Nesse caso, é interessante, porque pensar sobre o que a gente está pensando parece difícil, mas sabendo usar essa técnica e com o treino, isso se torna cada vez mais acessível. No meu caso, os pensamentos automáticos negativos que surgiram, que, como eu falei, vem como se fosse uma metralhadora, né? Vem um atrás do outro, vem seguidinhos, eles são curtinhos, né? E de sopetão, eles são incessantes. Ninguém vai assistir, vão achar ruim, vai ficar tosco, tá tudo errado, tá falando, né? Abobrinha. Todo mundo consegue fazer, menos você, menos eu consigo fazer, né? Eles se fundamentam basicamente naquele padrão de pensamento, o que a gente agora já sabe que é a crença central. A palavra crença, ela traz pra gente a ideia de que é aquilo que eu acredito. Mas eu gosto de trazer a definição de que isso está mais relacionado com aquilo que a gente teme. É por isso que afeta tanto a gente. No meu caso, eu temo me ver, eu temo me enxergar ou me deparar com evidências, porque às vezes a nossa crença central ela é confirmada. Nossa, e aí a gente fica, né, em choque. Né? Então, eu temo me ver, me deparar com evidências que me confirmam como alguém incapaz, como alguém incompetente, como alguém inútil, como alguém sem intelecto. Mas às vezes eu não consigo, às vezes eu não dou conta, às vezes eu não sei. Então isso se torna minha realidade. E essas minhas crenças de inutilidade, incapacidade, burrice ou incompetência, elas não têm nenhuma fundamentação na realidade nesse momento, né? Nesse momento aqui da escrita do roteiro, tá? Então, são só padrões de pensamentos antigos que eu aprendi lá no meu passado, que pregam peças aqui na minha mente, no agora, e desencadeiam essas emoções indesejadas, que resultam em reações fisiológicas desconfortáveis, que fazem com que eu me comporte de forma a buscar mais conforto, ou então evitar desconforto. Fazendo o quê? Fugindo dessa tarefa, que é fazer aqui o roteiro. Fazendo o quê? Procrastinando, vendo um vídeo do YouTube, lá do Pedro Psicólogo, né, que fala sobre os 10 princípios da TCC, que eu recomendo também o Pedro Psicólogo, tá? Que o link tá na descrição, vou deixar aí pra vocês, porque ele não enrola tanto como eu, tá? Olha só, tá aí, ó, mais um pensamento automático pra vocês. Será que as pessoas vão me achar enrolado nesse vídeo? Puta vídeo longo do caramba, né? Então vai lá assistir o vídeo dos 10 princípios psicológicos que o Pedro fez, que tem 20 minutinhos. Esse aqui tem os exemplos, ele tá um pouco mais amplo em relação a esses exemplos, mas cada um é cada um. Então, esses comportamentos mal adaptados, como procrastinar, rolar infinitamente em mídias sociais, eles servem para tirar a gente desse estado emocional desconfortável do agora, mas que é muito necessário a gente encarar, é mergulhar nesse desconforto. Então, como eu mudei a minha emoção? O que eu fiz? E é aí que entra a parte, talvez, que você queira saber. Agindo, eu principalmente fiz isso agindo no meu comportamento. O que aconteceu depois que eu continuei sentado, escrevendo esse roteiro, que eu tô lendo aqui no prompter para vocês? A minha emoção mudou. Me veio uma sensação de competência, de capacidade, de motivação. E isso para mim foi incrível. Onde eu olhei para a extensão do arquivo que eu produzi, que começou com 4 páginas e terminou em 30, que saiu da minha cabeça. E agora eu me sinto, né? Agora não, mas a hora que eu estava escrevendo, eu me senti extremamente bem, contente e orgulhoso de mim mesmo. É assim que funciona, nesse caso, o modelo cognitivo. Para mim, para você vai ter que descobrir. Eu posso te ajudar. Ele é uma das ferramentas mais ferozes e eficazes do processo cognitivo comportamental. Você pode mudar o seu pensamento e as suas emoções mudando o seu comportamento. Você pode mudar a sua fisiologia e os seus pensamentos mudando a sua conduta, né? Fazendo diferente, se comportando diferente de uma outra forma. Você pode também mudar
o seu comportamento e a sua fisiologia mudando o seu pensamento. Você pode mudar. Você passa a falar dessa forma, né? Você pode mudar a forma como você se vê. Você pode mudar a forma como você estrutura as suas autorregras, a forma como você prioriza as suas atividades. Você pode aprender a nadar, você pode aprender a pular de um avião, você pode mudar a forma como você se alimenta, se exercita, conversa, se importa com as pessoas, trabalha, se estressa, ama. Ou seja, você acaba percebendo que você pode e para de falar que você não pode. Aquela frase, eu não consigo, some do seu vocabulário. E isso é fenomenal. E isso me deixa extremamente empolgado e animado, como vocês podem ver. E é lógico, gente, que na teoria parece ser bastante simples, mas na prática eu estou aqui. Eu e todos os outros psicólogos, a gente está aqui para ajudar vocês. Se você teve paciência e foi engajante o suficiente para você ficar aqui até o final desse vídeo, talvez você perceba agora que você já está nessa jornada e que você queira dar um passo adiante, né? Vai além e iniciar o seu processo terapêutico. E aí, pode ser aqui comigo ou com qualquer outro terapeuta. Terapia não é para quem tem problema, tá? Terapia é para quem sabe evoluir. Esses 10 princípios aqui que eu citei para vocês, eles formam a coluna cervical, tá? A espinha dorsal da terapia cognitivo-comportamental. E eles guiam o nosso trabalho, tá? O nosso trabalho, né? O meu e o seu, do terapeuta e do paciente. E ajudam a gente a criar o melhor plano de tratamento mais eficaz, individualizado. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, quiser saber mais sobre como a TCC pode ajudar você, pode ajudar um colega, pode ajudar um familiar, escreve aí embaixo ou, melhor ainda, entre em contato. Você vai encontrar todas as infos de contato lá no meu site, aqui na descrição também. Você pode falar direto comigo pelo WhatsApp, pelo link do site e vem, pelo amor de Deus, vem se compreender. Muito obrigado pelo interesse e continua tomando conta de você, que você acaba tomando conta de todo mundo que está em volta de você também. Beleza? Um abração.